E aí, você já foi assistir a melhor comédia romântica de 2024 nos cinemas? Não, eu não tô falando de Todos Menos Você, que é aquela porcaria radioativa com a Sydney Sweeney e com o Glenn Powell, que é o queridinho de Hollywood e que eu ainda não entendi por quê? E como eu tô falando de lançamentos no cinema, eu também não tô falando de Tudo em Família, que é aquele filme com a Nicole Kidman e o Zac Efron, que tá disponível no catálogo da Netflix e que tem crítica aqui no canal, é só vocês procurarem. Também não tô falando daquele outro filme parecido com esse, que é Uma Ideia de Você com a Anne Hathaway, que também é sobre um cara mais novo e famoso, celebridade, bonitão, que namora uma mulher mais velha. Nesse caso que tá disponível no catálogo do Prime Video. Não, eu tô falando de Como Vender a Lua, que é a comédia romântica que acabou de estrear com a Scarlett Johansson e o Channing Tatum nos papéis principais. Esse filme, além de ser uma comédia romântica, também tenta fazer uma reconstituição histórica de um momento muito importante da história dos Estados Unidos, que foi durante a corrida espacial da Guerra Fria, com o lançamento da Apollo 11, que acabou, afinal de contas, levando o primeiro homem à Lua em 1969. E se o filme já tem isso a seu favor, que é uma contextualização que já é interessante por si só, também tem outras coisas que fazem com que esse filme se sobressaia, se destaque no subgênero. Eu gosto muito tanto da Scarlett Johansson quanto do Channing Tatum. Eles têm um timing cômico e um carisma de astros de cinema que é muito legal, e eles têm uma dinâmica, eles têm uma química muito legal aqui, os olhares, o jeito que a persona de um complementa e contrasta com a do outro funciona muito bem. O filme tem valores de produção sofisticadíssimos pro gênero comédia romântica, então é um filme perfeito para você assistir no final de semana, naquele rolê de casal, ou então quando ele chegar nas plataformas de streaming ou no VOD, assistir numa tarde chuvosa de domingo em casa ali, comendo uma pipoca, tomando um chocolate quente. É um filme muito divertido. Eu gosto muito, como eu falei, do fato de que esse é um filme que não é apenas uma comédia romântica, ele tenta ser outra coisa também. E isso se reflete nos personagens, porque é um filme em que os personagens não estão só interessados um no outro. Não é um filme em que o mundo para, todos os coadjuvantes param as suas vidas para tentar fazer com que o casal principal fique junto. Isso é um problema que muitas comédias românticas têm. Não, esse filme aqui, ele cria um romance de personagens que têm outros interesses, que têm a sua personalidade, que têm uma vida além da sua vida romântica e sexual, e por isso mesmo a gente acredita mais ainda naquele romance. Só para vocês terem uma ideia, né? É óbvio que a base da comédia romântica não é nada nova, não é nada revolucionário, é aquela base de romance do casal que é um contraste entre um e outro, né? Eles são dois extremos, tanto em personalidade como também na atuação que eles têm profissional, mas isso funciona na maior parte do tempo. Ele, o Channing Tatum, é um ex-fuzileiro, um ex-piloto, na verdade, da Força Aérea Americana, e que é um astronauta, e ele tem todas as credenciais para participar da Apollo 11 como um dos tripulantes, né, daquele foguete, daquela expedição. Mas por motivos que eu não vou revelar aqui, ele acaba indo para a parte mais burocrática, mais técnica, ele se torna um dos chefes daquela missão, e certo dia a missão recebe lá uma publicitária, uma marqueteira, que é vivida pela Scarlett Johansson, que já tem todos os macetes novos para a época, lá nos anos 60, da publicidade para vender produtos, muitas vezes contando coisas que não são verdade sobre esses produtos, né, usando todas as técnicas que pra gente hoje já são lugar comum, e isso acaba incomodando muito ele, porque ele é um cara idealista, ele tem uma personalidade que os americanos chamam de uptight, né, um cara certinho, é um cara travadão, né, ele é um cara que não tem muito senso de humor, ele é um cara que vive pro trabalho, e ele é um cara que tem aquele senso de moralidade até meio ingênuo, né, de fazer tudo muito certo, de não mentir, e ela já tem todo o traquejo, ela foi obrigada a sobreviver na vida, por motivos que vocês também vão entender, e ela aprendeu a fazer a coisa do jeito mais, como que eu posso dizer, mais agressivo possível no ponto de vista de marketing e de negócios. E aí a personalidade deles no começo vai gerar uma dupla sensação de suspeita, né, de um não confiar muito no outro, mas eles também vão se interessar pelo outro por ser diferente deles mesmos, e isso funciona muito bem. E como eu falei, eles são personagens que eles têm coisas para fazer.
eles têm interesses. O interesse deles não é apenas parar o mundo para ficar um com o outro, né? Eles têm interesses muito claros, eles têm personalidades muito bem definidas e justamente por isso a gente acredita no casal, mesmo quando o filme usa alguns tropes, né? Alguns clichês, algumas batidas mais comuns, né, do subgênero comédia romântica. Às vezes o filme cria alguns conflitos para fazer com que eles briguem e depois eles se entendam de novo e acabem ficando juntos, mas quando isso acontece, você acredita tanto naquela história, que é uma história maior que eles dois, você acredita tanto na personalidade deles, nos interesses que eles têm individualmente, separadamente como pessoas, que o interesse dos dois um pelo outro acaba sendo uma adição bem-vinda a essa história. Como eu falei, eu gosto muito também da reconstituição de época. É um filme que tem um orçamento, inclusive, muito maior do que comédias românticas costumam ter. Você consegue ver isso na fotografia, nos efeitos visuais e principalmente no design de produção, porque eles reproduzem várias cenas daquela época, eles reproduzem vários elementos ali de composição de cena que custou dinheiro e isso fica muito legal baseado nessa história que eles estão contando. É um filme que, como ele vai lidar também com o universo da publicidade, ele vai usar uma linguagem audiovisual dinâmica, muitas vezes publicitária. Ele vai usar tela dividida, ele vai usar, por exemplo, letreiros e também alguns gráficos, algumas animações que invadem a tela para contar alguma coisa pra gente, mas de forma sempre dinâmica, de forma sempre divertida, de forma sempre com bastante energia. Tem cenas muito legais de montagem, sabe aquelas sequências de montagem que servem como elipses, né, para acelerar um pouco mais a história, que são também muito bem executadas. Tem uma, por exemplo, só para citar uma, em que o Channing Tatum tá andando lá pelos corredores lá de, como que é o nome? De Cabo Canaveral da NASA, e o filme faz um time-lapse, que é quando ele tá ali andando na velocidade normal e tudo ao redor dele, tudo atrás ali, naqueles headquarters da NASA, está se movimentando muito rapidamente, os cenários mudando para a gente ver a passagem do tempo de uma maneira visual, sem precisar explicar para a gente com diálogos e de uma maneira rápida, divertida, dinâmica e interessante. O filme consegue, mesmo que ele não faça nada de muito revolucionário, criar momentos interessantes, ágeis, dinâmicos para levar sua história adiante. E é claro, né, ele conta com o carisma desses dois atores. O Channing Tatum é um cara que ele consegue compor personagens que são muito divertidos, porque eles são personagens que são ao mesmo tempo travados, né, como eu falei, ao mesmo tempo eles não têm muito traquejo, ele não tem muita malemolência, mas ele é um cara que ele tem uma rapidez muito grande em reagir com o olhar, reagir, né, até com o mexer da mandíbula aqui, né, de apertar os lábios assim ao que está acontecendo ao redor dele, que é muito divertido. Tem momentos em que eu ri pra caramba nesse filme. A Scarlett Johansson também, né, ela mostra de uma maneira muito factível, de uma maneira muito convincente, as táticas que aquela mulher desenvolveu para ficar no mercado e para dar certo, né? Como ela usa a sedução, mas ao mesmo tempo você percebe que ela não é uma aproveitadora apenas, né? Você percebe pela interpretação da atriz, pelos olhares, pelo jeito que ela se relaciona com as pessoas, que ela também é uma mulher bem intencionada, que ela se interessa genuinamente por aquele cara. Tudo isso conta na balança pra gente acreditar neles e torcer para que eles virem um casal. O filme, do ponto de vista de comédia, tem alguns elementos bonitinhos, divertidinhos, que, de novo, não fazem você rolar de rir, mas que são legais, que melhoram a experiência, como a gag do gatinho preto lá, por exemplo, né, que é uma gag interessante, porque o filme usa ela de maneira consistente ao longo da projeção, entende? Então, sempre que o filme percebe que tem uma oportunidade de fazer uma piada com aquele gatinho, que a gente já viu lá no começo do filme, ele faz e normalmente funciona. Inclusive, lá no final do filme, é claro que não tem spoilers, esse filme é um filme imune a spoilers, isso inclusive é um problema do filme, porque o terceiro ato todo tenta criar um suspense, uma expectativa para coisas que a gente já sabe que vão dar certo, a gente já sabe tudo que aconteceu na Apollo 11, a gente sabe toda a história, é uma história muito batida, então toda a expectativa e toda a, sei lá, o suspense criado
não é muito aproveitado, porque a gente sabe onde aquilo vai dar, mas mesmo lá no final, mesmo depois de tudo isso, o filme ainda usa os últimos segundos de projeção para mostrar ali o gatinho passando. Vocês vão ver atravessando na tela, e esse passar do gatinho preto na tela tem mais de um significado e funciona como uma piada recorrente que o filme construiu ao longo de, sei lá, mais de 2 horas. É um filme de mais de 2 horas de projeção, não precisava ter, ainda mais para uma história tão simples, para uma comédia romântica, mesmo sendo histórica, mas isso é um detalhe, né? É um errinho menor para um filme que de forma geral me surpreendeu muito. Não é um filme revolucionário, não é um baita filme, mas é um filme muito divertido. É uma comédia bem feita, bem produzida, bem atuada, que com certeza os fãs do gênero vão curtir. Se você assistir ao filme, vem me dizer se você também gostou, tanto quanto eu, ou se não gostou, se concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!